Olá, eu sou o professor Diego e o tema da aula de hoje é atraso de fila e perda de pacote. Bom, gostaria de comentar, que o mais complicado e também interessante componente de um atraso nodal é o atraso de fila, tá? Ele é diferente dos três outros atrasos que nós já vimos, que é o de processamento, transmissão e propagação. O atraso de fila, então, ele pode variar de pacote a pacote, né? Ele tem essa característica. Por exemplo, se 10 pacotes chegarem a uma fila vazia ao mesmo tempo, o primeiro pacote transmitido ele não vai sofrer nenhum atraso de fila, ao passo que o último sofrerá um relativamente grande, atraso. Ou seja, enquanto espera que os outros 9 sejam transmitidos. Então veja bem, estamos falando do mesmo pacote, o mesmo nó, e tem hora, que esse atraso de fila pode acontecer e tem hora que não, Então ele vai depender muito desse cenário. Com isso, para se caracterizar um atraso de fila, são utilizadas em geral medições estatísticas, tais como o atraso de fila médio, que nós vamos ver agora. Bom, nós vamos então, para poder entender melhor, nós vamos adotar aqui o A por uma taxa média de chegada de pacotes, ou seja, quantos pacotes estão chegando ali, vão ser pacotes por segundo, tá? A gente vai considerar. Nós vamos ter também aqui um L, caracterizando o tamanho do pacote, que vai ser dado aqui em bits, e nós temos R para simbolizar a largura de banda do link, nossa taxa de transmissão. Bom, se eu considerar então, se eu pegar o tamanho do pacote vezes essa taxa média de chegada, a quantidade de pacotes por segundo que está chegando, e dividir pela taxa de transmissão, eu vou ter aqui a intensidade de tráfego. Então, recapitulando, se eu pego a taxa de chegada de bits, que eu estou aqui multiplicando o tamanho do pacote pela quantidade de pacotes que está chegando, e se eu fazer essa divisão pela largura de banda do link, então eu tenho a minha intensidade de tráfego. Se eu tenho então essa relação, da taxa de chegada de bits com a taxa de transmissão, fazendo uma relação entre elas, se essa relação originar um valor bem próximo de zero, quer dizer que o atraso de filamento ele é bem pequeno. Agora, se esse valor for próximo de 1, quer dizer que nós temos então um grande atraso médio na fila. Se esse valor for maior que 1, aí é o seguinte, é um cenário desastroso, porque nós temos uma chegada de mais trabalho do que a capacidade de atendimento, Então tem mais pacotes do que a capacidade que aquele nó tem de transmitir, Então esse atraso médio ele vai tender o quê? Ao infinito. Por que esse atraso vai tender ao infinito? Porque pacotes vão começar a ser perdidos, Em um pacote perdido ele nunca vai chegar no seu destino. Se ele nunca chega, qual que é o atraso desse pacote? É chegando ao infinito, Então se eu fizer aqui uma relação nesse gráfico, fazendo uma comparação, Então, aqui, de um lado, eu tenho atraso de fila médio, O nosso atraso aqui de enfileiramento, Médio. E aqui do outro lado, no outro eixo, eu tenho intensidade de tráfego, que é essa divisão, Essa relação, melhor dizendo, entre a taxa de bits e a taxa de transmissão. Observe que, quando eu tenho um valor pequeno para essa intensidade, o meu atraso de fila também é pequeno. Conforme essa intensidade vai aumentando, vai chegando próximo de 1, nessa relação aqui, eu vou tendo aqui um atraso de fila médio, ele subindo vertiginosamente. Quando ele chega aqui próximo de 1, ele já está tendendo aqui para o infinito, ou seja, um atraso que vai ser muito, muito grande. Fazendo uma analogia, nós podemos então comparar, que quando eu tenho aqui um cenário, por exemplo, essa rodovia só com um carrinho aqui, uma moto, pequenininha aqui, fazendo, podendo usar toda a via para ele, quer dizer que eu tenho o quê? Uma intensidade de tráfego bem próximo de zero.
Quando eu tenho esse outro cenário, que nós temos aqui muitos, mas muitos veículos, né? Quase aqui ocupando todo o espaço da via, quer dizer que eu tenho uma intensidade de tráfego próxima de 1, né? Então você já tem uma possibilidade de um grande atraso aqui de fila, certo? E com relação à perda de pacotes, né? Então nós temos aqui o seguinte: a fila, né, também nós chamamos de buffer dos roteadores, ela tem uma capacidade limitada. Então ela vai conseguir receber esses pacotes até determinado momento, né? Depois ela vai começar a fazer o quê? Aquilo que nós já vimos, né? Quando a fila está cheia, os pacotes chegam, né? Os pacotes que chegam, eles começam a ser então descartados, né? Então, né, os pacotes perdidos eles podem ou não ser retransmitidos, vai depender do protocolo que está sendo utilizado para fazer a transmissão, né? Tem protocolo que garante uma retransmissão, ou seja, o envio do pacote vai garantir que esse pacote vai chegar no destino, e tem, né, tem formas aí de transmissão que não tem essa garantia, não tem essa confiabilidade. Então, se a gente parar para analisar isso aqui, nós podemos ver, né, essa forma aqui de representação, que essa área de espera aqui, para poder ser propagado, para poder ser transmitido esses pacotes, nós vamos então considerar como sendo buffer, né, o local onde ficam esses pacotes antes de ser transmitido. Aqui esse primeiro pacote da fila é o pacote que está sendo transmitido, aqui nós temos um pacote sendo também propagado, né? Então nesse caso aqui tem um pacote que chega ao buffer cheio e logo ele vai ser perdido, né? Nesse momento, nessa atual situação aqui, esse pacote que vai chegar já não tem mais local para ele, né? O armazenamento do roteador já está cheio, então esse pacote ele vai ser perdido. Esse pacote sendo perdido, ou essa estação B ela torna a retransmitir, ou se não, o host, né, vai ficar realmente sem receber esse item. Para a gente poder entender um pouco melhor como isso aí funciona, né, de forma gráfica, tem aqui um site que possibilita que a gente tenha acesso a uma animação, né, mostrando aí a gente vai poder brincar com a taxa de emissão relacionada à taxa de transmissão. Então vou dar um cortezinho no vídeo e já venho mostrando para vocês esse site. Aqui tem um link do site, tá? Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então se você está assistindo o vídeo agora pelo YouTube, né, você já pode acessar a descrição que vai ter esse link também para você poder ter acesso e poder aí, testar o seu conhecimento e ver o que acontece. Já volto. Bom pessoal, aqui já no site, né? Então essa animação ela vai ilustrar esse atraso de fila e perda também de pacotes, tá? Então nós temos nesse lado aqui nós temos 3 diferentes hosts aqui que vão originar os pacotes, que vão emitir esses pacotes, né? Que vão fazer a emissão dos pacotes. E são indicados por cores, né? Então nós temos aqui o host enviando aqui o pacote azul, o vermelho e também o amarelo. E aqui nós vamos analisar o seguinte, né? Se a emissão, se essa taxa de emissão ela for maior do que a taxa de transmissão, né? Quer dizer que nós vamos ter o início aqui formando uma fila, tá? E essa fila, dependendo do tempo que continuar nesse cenário, essa fila pode chegar ao momento que ela vai estar toda cheia e vai começar a ter o que? As perdas de pacote. Vamos aqui fazer o exemplo. Então, no cenário em que a taxa de emissão é igual à taxa de transmissão, então nós temos aqui pacotes por minuto, aqui também pacotes transmitidos por minuto. Bom, vamos iniciar. Observe, chegou o pacote azul, já está aqui, já transmite, né? Observe que nós não temos nem fila, né? Então a gente pode considerar aqui que nosso atraso de fila ele é 0, né? Se a outro momento eu começo a ter então mais pacotes chegando, né? Então observe que eu tenho agora uma intensidade maior na chegada do pacote, né? Então observe que eu tenho aqui já 3 na fila, 4, agora eu tenho 5, eu tenho 6 na fila. Então se a gente fizer essa relação, né, da taxa de emissão dividido pela taxa de transmissão, quer dizer que vou ter aqui um número já maior que 1. Aí vocês lembram daquele nosso cenário, né? Então se eu fizer aqui essa divisão, ó,
olha aqui, se eu pego então esse 97 dividido por 60, eu tenho isso aqui, ó, um valor maior do que 1, né? Então a intensidade de tráfego, ela está muito grande. Olha o que vai originar. Nós começamos a perder pacotes, né? E num cenário ainda pior, se eu aumento essa quantidade de emissão, observe que agora eu tenho uma quantidade muito grande de pacotes chegando, né? E não está dando conta de transmitir, ó. Então os pacotes começam a ser perdidos. Ah, mas esse cenário então inverte. Então vamos diminuir aqui a emissão e vamos ter agora uma transmissão muito rápida. Então, se eu consigo transmitir mais rápido do que chega pacote, esse é o cenário ideal, né? O cenário maravilhoso. O pacote que chega já é transmitido. Ele mal chega, já é transmitido, certo? Então, consigo abaixar, ainda está maior, né? Ainda não vai enfileirar, mas no momento que a taxa de chegada ela fica maior que a taxa de transmissão, nós começamos aqui a ter um certo problema. Então, a taxa de transmissão agora é bem baixa, com uma taxa de chegada bem alta, né? Então, é um cenário pior possível, né? Esse é o pior cenário. Observe a quantidade de pacotes que está sendo perdido aqui, é gigantesco, né? Por quê? Porque eu tenho 200 pacotes chegando por minuto e eu tenho uma possibilidade de transmitir somente um pacote por minuto. E se eu inverto isso aqui? Vamos colocar um pacote por minuto e eu transmito 200 por minuto, né? Aí é um cenário que nós não temos problema algum, né? Observe que se é um por minuto vai até demorar a animação para aparecer, né? Aí se eu coloco aqui, por exemplo, uma quantidade já mais razoável, né? Ele mal chega, ó. Aqui já pisca e já vai, né? Nem chega a aparecer aqui direito, né? Nem chega a ocupar a memória, né? E já consegue ser transmitido. Bom, pessoal, o link, né, vocês têm o acesso. Recomendo então que vocês façam aqui várias simulações para entender como funciona essa relação entre a taxa de emissão com a taxa de transmissão. E a nossa próxima aula, nós vamos tratar de atraso fim a fim. Até lá!